Oi, tudo bem com vocês? Espero que sim. Sejam bem-vindos, bem-vindas ao meu canal. Aqui é Carminha do Cantinho do Saber. Eu já tenho um vídeo, gente, falando um pouco sobre dislexia, o que é. Hoje, esse vídeo também é falando um pouco ainda sobre dislexias. Alguns sinais. Eu destaquei aqui 7 sinais de criança, adolescente ou adulto com dislexia. Deixando claro que não é porque a criança tem 2, 3 sinais desse que ela é dislexia, não. A criança com dislexia é um grupo de profissionais que vão trabalhar junto para descobrir se realmente a criança tem dislexia ou não. Eu ainda vou falar nesse vídeo ainda sobre o diagnóstico, quem são esses profissionais. O primeiro sinal da criança com dislexia, a escrita espalhada. A criança ela não consegue escrever na linha, seguir aquele padrão daquela linha. Então, muitas vezes, a criança escreve uma letra embaixo, outra em cima. Então, nós professores temos de estar atentos, né, a alguns desses sinais, estudar como trabalhar com essa criança também. O segundo sinal, erros ortográficos. O adolescente, a criança, a partir do Fundamental 1, né, que a gente começa a trabalhar muito a questão de sinais, né, circunflexo, vírgula. Então, essa criança ela tem muita dificuldade, esse adolescente, adulto, tem muita dificuldade de escrever um texto na ordem ortográfica, né? De as palavras todas certinhas. Muitas vezes vai ter palavras sem acento. A terceira é a demora na construção de frases. Essa criança, adolescente, ele demora 2, 3 vezes a mais do que outra criança que não tenha dislexia. Então, tem de ter paciência com essa criança, não pode, apagar o quadro sem que ela tenha terminado aquele texto, sem que ela esteja terminada aquela frase. O quarto sinal, a dificuldade de seguir ordens longas. Essa criança, ela tem muita dificuldade de seguir ordens, de obedecer. Não é a questão nem de obedecer, ela obedece. Só que assim, quando a gente for falar com a criança com dislexia, a gente vai pedir, vamos dizer assim, vamos pedir para sentar, que tem atividade no quadro. A gente vai só lá e diz, vamos sentar, aí depois que a criança senta, aí você vai falar novamente para abrir o caderno. E quando a criança abrir o caderno, é que você vai dizer que vai passar atividade no quadro. Então, tem que ser um processo. Tem que ser ordens pequenas para poder a criança compreender. O quinto sinal é dificuldade com noções de tempo, de espaço. Essa criança ela não tem noção de espaço e nem de tempo. Sexto sinais, né? Já vai no sexto sinal. Falta de concentração. Essa criança ela não tem muita concentração. Por isso que quando você for falar com essa criança, for dar uma ordem, assim, você tem de falar palavra por palavra, devagar. Não adianta você falar tudo de uma vez. Ela não vai ter a concentração de seguir aquilo que você falou direitinho. E o sétimo sinal, leitura lenta e pouco fluente. Devido à dificuldade da escrita espalhada, dos erros ortográficos, essa criança, a leitura dela é mais devagar do que a criança que não tem dislexia. Como a leitura já é devagar, então vai ser pouco fluente. Por isso que a gente tem que ter paciência com essa criança, de falar, de perguntar, de responder com ela, uma coisinha de cada vez. Não adianta a gente passar
3, 4 atividades para uma criança que tem dislexia, que ela não vai entender. O certo é você estudar, né? Estudar um pouco sobre o que é dislexia, fazer um planejamento, pesquisar um planejamento que abranja tanto a sala de aula ao todo, quanto essa criança também que está em sala. Como deve ser feito o diagnóstico da dislexia? Como saber se uma criança é dislexia ou não? Primeiramente, é uma avaliação multidisciplinar. É um grupo de profissionais que vão estudar e descobrir se a criança tem dislexia ou não. Quem são esses profissionais? É o neurologista, o fono, o psicopedagogo e o psicólogo. Esses são os profissionais, como eu já tinha falado. Esse tem que ser um grupo, né? Um grupo de profissionais para poder ver, estudar, descobrir se a criança tem dislexia ou não. Como eles fazem esses testes? Com testes padronizados de leitura, escrita, matemática, aspectos também neurológicos, emocionais, também são investigados. Ou seja, esse grupo de profissionais, né, vão fazer esses testes padronizados através da leitura, da escrita da criança, como é que a criança está escrevendo, como é a leitura dessa criança. E também vão trabalhar o emocional também dessa criança. E esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo.